Pai de Jesus, na nome das nações, Atalaia Ministro, estamos aqui mais uma vez para poder deixar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essa palavra vai te catapultar para uma nova dimensão. Estou aqui com dois pregadores. Estou com o ministro Timóteo e Castro, e pregador Castro. Em nome do sangue de Jesus, Unção Profética 4 ou por outra quarta edição. E cada um vai se apresentar em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, aqui sou o ministro Timóteo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade com esta mensagem do Reino de Deus. Viemos por este meio para anunciar a boa nova do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e darmos continuidade com a obra do Senhor Jesus. Fiquem conectados, porque o melhor ainda está por vir. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Chamo-me Castro Gideão Ezequiel, é pregador da Palavra de Deus. E eu acredito que os irmãos estão na expectativa de receber algo da parte de Deus. Obrigado. Amém. Agora vamos deixar a palavra com o ministro Timóteo. Pai do Senhor e pastor Rogério Simão, Deus te abençoe. Lázaro Manuel Luiz, Deus te abençoe. Vamos deixar a palavra com o ministro Timóteo, em nome e no sangue de Jesus. Yes. Mais uma vez viemos por este meio para anunciar a boa nova da parte de Deus. Queremos nós anunciar a palavra do Senhor Jesus. Quero dizer a alguém que está conectado aí, que enquanto estivermos a ministrar, a trazer a palavra de Deus, não saia daí, não saia do seu telemóvel. Fique ligado, porque o melhor está por vir. Deus há de fazer coisas extraordinárias por meio dessas ministrações. Simplesmente fique conectado e na expectativa do Senhor fazer coisas grandes. Eu quero ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós entendemos por meio da palavra. O Senhor diz na sua palavra que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai e Ele vos enviará o meu Espírito. E o mesmo Espírito é o Espírito Consolador. Yes. Aquele que vos fará lembrar todas as coisas que vocês aprenderam de mim. E novas coisas vocês irão receber por meio desse Espírito. Em nome de Jesus. Alguém está conectado aí? Yes. O tema da nossa mensagem, ou o tema desta edição, é unção profética. É muito importante entendermos que quando estivermos a falar da unção, ao mesmo tempo estamos a falar da autoridade que Deus tem para dar para o seu povo ou para o seu eleito. Em nome de Senhor Jesus. Há pessoas que têm unção, mas a unção que eles têm não é profético. Há pessoas que carregam algo da parte de Deus, mas aquilo que eles carregam não é profética. É muito importante entendermos que há pessoas que carregam profecia e não carregam a unção profética. Viemos por este meio traduzir ou informar e deixar mais conectado com a unção profética. Porque há pessoas que recebem unção, mas não recebem o profeta. É muito importante que essas duas coisas caminhem juntas. A unção profética. Shalom a todos que estão aí. Vamos mais uma vez entrar nas escrituras da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no seu capítulo 1 e no seu versículo do número 10. Vou proceder à leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Adonias não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os militares, nem mesmo o seu irmão Salomão. É muito importante você entender que a situação dessa mensagem que estou a ler não começa no versículo 10, começa no versículo 1, do capítulo 1. Que quando o Adonias se auto-elegeu para ser rei, mas o reinado não era para ele, era para o Salomão. O que fez o Adonias é de pôr por fora de
de parte o profeta, Yes. e de pôr por fora o Benaia, e de pôr por fora o Salomão. Yes. Durante a ministração você vai conseguir compreender. Vou continuar com a leitura. No versículo 11 diz: Então Natã falou a Betseba, a mãe de Salomão, e lhe perguntou: Não ficou sabendo que Adonias, filho de Ágida, se fez rei, e que o nosso Senhor Davi não sabe de nada? Agora me deixe lhe dar um conselho, para que salve a sua vida e a vida do seu filho. Yes. Yes. É muito importante compreender que o conselho de um profeta é uma instrução para a tua vida. Amém. Porque quando o profeta te dá um certo conselho, Yes. não somente está te dar conselho, Yes. está te dar cobertura, Yes. para que quando o momento em que estiveres a executar, Yes. a unção do profeta estará sobre você. Glória a Deus. Alguém está aí? Glória a Deus. Vou continuar com a leitura da palavra do Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor, no versículo 13: Vá entre onde está o rei Davi, e fale com ele, e diga: Sua Majestade, você não tinha jurado a esta sua serva que meu filho Salomão seria rei depois de você, e que ele iria se assentar no seu trono? Então, por que Adonias é rei? Enquanto estiver falando com ele, entrarei por trás de você e confirmarei o que você falar. Yes. Essa foi a instrução profética que o Adonias estava a dar a Betseba. Diz ao Betseba que vá, enquanto tu estiveres a ir, depois de você falar, eu entrarei de trás e irei confirmar aquilo que você estiver a falar. É muito importante entender que o profeta é profeta porque carrega a unção profética. Yes. Yes. Você não se torna profeta enquanto não tiver a unção profética. Yes. Yes. Você não vai atuar no profético enquanto não estiver com a unção profética Yes. coberta no profético. Yes. Tudo o que é profético é acompanhado com a unção ou com a autoridade profética. Glória a Deus. Alguém está aí? Glória a Deus. Alguém está aí? Yes. E se nós continuarmos com esta mensagem, vamos entender que quando a Betseba foi falar com o rei Davi, ele começou a explicar acerca do que aconteceu no passado. Yes. Do que o rei prometeu, que iria colocar Salomão para governar. E em vez de Salomão governar, Adonias é quem estava a governar no lugar de Salomão. Eu quero te fazer entender de que a intervenção do profeta, aonde estava o profeta nesse assunto, todo o problema da nação tem que intervir por um profeta. É necessário que um profeta esteja presente para que ajude alguém e a nação. Yes. Yes. Adonias já estava a governar, mas quem deveria governar não era Adonias, era o rei Salomão. O Salomão estava lá do outro lado, mas quem estava a governar era o Adonias. Yes. Deixa eu ajudar a entender alguém aqui. Que Yes. o profeta, no dia
é que o Davi falou, não estava lá presente. Yes. Mas, por causa da situação, o profeta começou a navegar e foi até o passado. Mas ele estando no presente, Yes. voltou para o passado e entendeu de que há algo que deve mudar a nação, e deve mudar o país. Yes. Diz que o Adonias, quando estava a governar, já estava prestes a governar, ele juntou outros reis, filhos de outros reis, Yes. juntou muita gente para anunciar que ele seria rei. Mas ele não tinha a unção Yes. Yes. que lhe permitia para exercer a função que ele queria. Dá-se a entender. Há muita gente que quer ser profeta, mas não tem a unção Yes. que lhe permite ser profeta. Yes. Há muita gente que Yes. quer ser apóstolo, mas não tem a unção apostolado. Yes. Há muita gente que Yes. quer ser pastor, mas não tem unção. Yes. É muito importante que você reúna recursos para tornar aquilo que você quer ser. Glória a Deus. Yes. Dá-se a entender. O ungido para ser rei, o que tinha unção não estava a exercer a função. Yes. Quem estava a exercer a função é alguém que não tinha a unção, que era o Adonias. Yes. E a palavra do Senhor nos fala muito bem que quando o profeta começa a falar para Betseba, deu-lhe uma instrução, não só instrução, deu-lhe uma profecia, que se você não fazer, certamente morrerás. Yes. Dá-se a entender. Mesmo carregando promessa, Yes. mas sem profecia, vais morrer. Yes. Yes. Eu sei que Salomão tem promessa, sei que teu filho tem promessa, mas enquanto o Adonias estiver a governar, a promessa não vai acontecer. Yes. Yes. Enquanto a profecia não funcionar, a promessa vai morrer. Glória a Deus. Logo, a profecia veio para confirmar a materialização de tudo aquilo que se prometeu. Yes. É a unção que faz com que tudo aquilo que não é correto saia e entre o correto. Yes. Dá-se a entender. Dá-se a entender. Adonias estava a governar, não era ele que queria governar. Não era ele que tinha unção para exercer a função, mas estava lá em cima. Yes. Deixa eu ajudar alguém nessa noite. É muito importante entender que há pessoas que estão dentro da tua vida, estão a exercer aquilo que você poderia exercer. Yes. Há pessoas que estão a carregar aquilo que você poderia carregar. Yes. Há pessoas que estão a trabalhar no lugar onde você deveria trabalhar. Yes. Há pessoas na família que drogaram para você para ter vida, que drogaram para ter sucesso. Yes. E o sucesso dele depende da desgraça dos outros. Yes. Logo, aquilo que era o seu sucesso passou a ser o sucesso do outro. Yes. Alguém está aí? Vou entender. Adonias está a governar. Não era ele quem deveria governar. O profético começa a trabalhar. A unção começa a trabalhar. Começa a organizar. Aquilo que o homem não consegue, a unção profética começa a organizar. Yes. Vai entender que a palavra de Deus começa a nos explicar. Vamos compreender que Adonias convidou todos, mas menos o profeta. Menos o Salomão. Yes. Why? Por que todos estão sendo convidados, mas os ungidos estão de fora? Yes. Há assunto. Yes. Cafa mais, é assunto. Por que todos estão sentados na mesa, mas o que quer ser ungido ainda está no deserto? Yes. Por que os irmãos de Davi ainda estavam na mesa, Yes. mas o que quer ser ungido está no deserto? Yes. Yes. Adonias está a convidar príncipes, está a convidar reis,
mas os ungidos não estão lá dentro. Você precisa entender uma coisa: a unção que você carrega incomoda aquele que não é da linhagem do mesmo espírito. Yes. O que faz com que os feiticeiros se incomodem é a unção que você carrega, Yes. o compromisso que você carrega. Dá se entender. Todos estão sendo convidados, menos você. Na família, todos estão sendo gostados, menos você. Yes. Todos estão a enriquecer, menos você. Todos estão a trabalhar, mas menos você. Yes. Todos estão a ter sucesso, mas menos você. Por que menos você? Por que você tem que estar de fora? Com a unção que você tem, ainda continua estando de fora. Yes. É muito importante entender que há coisas que os inimigos estão a atuar. Porque o profético era antes de chegar na tua vida. Yes. O inimigo está a roubar a tua vida. Porque o profético era antes de chegar na tua vida. Yes. Não. Adonias só vai começar a governar quando o profético não estiver. Quando o profético não estiver, Adonias vai governar. Yes. Eu ouvi dizer a alguém nessa noite que tem que sair do relaxamento. Yes. Salomão está a relaxar, Adonias está a governar. Yes. Por quê? Salomão está sentado no banco, mas o Adonias está no trono. Why? Assunto aí. Você tem que começar a entender de que Deus, ele trabalha no nível que vai de acordo com a unção que você carrega. Yes. É momento de começar a trabalhar. É momento de começar a entender de que quando o Adonias ser destituído, o Salomão é quem deveria ser constituído rei. Yes. Por causa da unção que ele tem. Há pessoas que têm unção, mas ainda continuam na desgraça. Há pessoas que têm unção, mas ainda continuam de qualquer maneira, com a unção de Deus dentro da tua vida. Yes. Precisa trabalhar. Precisa ir ao encontro daquilo que Deus depositou na tua vida. Yes. A unção quebra jugo. Não há barreira para o ungido. Yes. Não há obstáculos para o ungido. Yes. Para o ungido, toda barreira é elevação. Para o ungido, toda barreira é ponte. Alguém está aí? Glória a Deus. Alguém está aí? Glória a Deus. Eu vou deixar a palavra com o nosso ministro aqui do lado para dar continuidade com essa mensagem. Amém. Yes, Lord. E eu peço para poderem partilhar um bocado a live. Partilhe. Partilhe. E partilhe a live. Alguém deixa ali. Glória a Deus. Comentários. Glória a Deus. Partilhe a live. Comentários. Alguém está aí? E como aqui o nosso ministro já estava abordando ainda o tema, que é a unção profética, eu vou abordar também de uma maneira um bocado diferente do jeito que ele abordou. Dizer unção profética também é igual a dizer unção dos profetas. E nós temos que perceber primeiramente que dizer unção profética é igual a dizer espírito profético, ou seja, dizer espírito dos profetas. E a Bíblia Sagrada diz que a unção
profética, o espírito profético está sujeito aos profetas. Isto quer dizer que a unção profética está sujeito aos profetas. Aleluia. Glória a Deus. E Yes, Lord. sendo assim, eu poderia tratar especificamente das variedades da unção profética. Em Moçambique nós estamos em um momento em que há muita polêmica quando se trata do assunto profético, porque tem surgido muitos profetas e cada profeta não percebe que ele não percebe que tipo de categoria que ele ou seja, que tipo de unção profética que ele está carregado. Razão pela qual existe muita polêmica de profecia em que até o mesmo povo já não acredita de que ainda existem profetas. Por quê? Porque o ministério profético, o ministério está a ser mal organizado. Por que mal organização? Por causa de quê? É porque existe o ministério profético e o ministério diversificado. Então, sendo o ministério diversificado também, isso mostra que também teremos diversificação em profeta. Teremos vários tipos de profeta. Glória a Deus. Então, sendo Faça assim, entender. eu poderia fazer aqui a leitura no livro de Números 12, 6. Ok. Diz o seguinte texto sagrado. Diz que Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés, e é diferente, pois eu falo com ele como responsável por todo o meu povo. Nós precisamos perceber que existem vários tipos de profeta. Glória a Deus. E uma das coisas que está a levantar confusão, ultimamente na igreja atual, na igreja dos últimos tempos, é que cada profeta que se levanta não sabe que ele carrega que tipo de unção profética. Yes. Isso porque um profeta vai encontrar um profeta de alta dimensão profética e ele vai querer copiar da maneira que ele profetiza. Yes. E ele chega na sua congregação, chega na sua igreja, ele quer fazer cópia da maneira que outro profeta profetiza. Yes. Razão pela qual encontramos muitos erros em profetas. Glória a Deus. Razão pela qual a Bíblia Sagrada, onde que nós lemos, diz que em alguns profetas eu falo com ele por meio de visões. Alguns eu falo com ele por meio de sonhos. Yes. Mas com Moisés eu falo com ele cara a cara. Yes. Mas com Moisés eu falo com ele face to face. Yes, Lord. Existem profetas que carregam certa dimensão profética. Yes. Ou seja, certa unção profética, cuja unção profética não leva eles a operar em dimensões altas. Razão pela qual Paulo diz que cada um profetize de acordo com a graça em que ele recebeu. Yes. Lord. A graça que um profeta recebeu não é igual com a graça que você recebeu. Cada profeta recebeu sua graça profética. Yes. Então o que está acontecendo nos últimos dias é que cada um está a saber que tipo de graça que ele recebeu para operar no profético. Yes. É onde que encontramos profetas sonhadores a irem para a igreja para profetizar. Yes. Existe uma dimensão profética que opera no profético apenas por sonhos. Yes. Profeta sonhador deve dormir e ter sonhos proféticos e vir nos contar. Yes. Não parar na igreja e dizer que assim o Senhor diz. Yes. Então, ultimamente encontramos profetas sonhadores que se levantam a profetizar na igreja. Yes. Não negamos que eles não são profetas, mas dizemos que eles são profetas da dimensão de profeta sonhador. Yes. Não é para ir na igreja e profetizar. Yes. Razão pela qual encontramos pessoas que receberam a confirmação que eles são profetas. Mas ainda encontramos eles a cometerem cagada no ministério profético. Yes. A pergunta é, são profetas ou não são? São profetas, mas não estão a operar na medida da unção profética que eles receberam. Se você recebeu o espírito profético para poder operar em sonhos, opera em sonhos. Yes. Não vai à igreja para poder profetizar, porque senão vai escandalizar o ministério profético. Yes. E o ministério profético é o ministério que opera através da excelência. Yes. Por que excelência? O ministério profético não permite apenas uma palavra já estragou Yes. toda a profecia. Yes. A razão pela qual cada um deve perceber que tipo de unção que ele recebeu para poder operar no profeta. Se você recebeu unção profética para operar como profeta sonhador, apenas tenha sonhos proféticos e profetize. Glória a Yes. Deus. Eu não sei se vou estragar a teologia de alguém. Você percebe que José era um profeta, mas José era um profeta sonhador. A razão pela qual a Bíblia diz que ali veio um sonhador. Veio o sonhador porque José era um profeta sonhador. Por quê? Profecia é revelar o oculto. Então José, ele quando sonhava, revelava o oculto. Ele sabia que ele ia ser administrador. Automaticamente José estava a revelar o oculto. Ele tinha informação acerca do seu amanhã.
razão pela qual José era um profeta, uma dimensão de profeta sonhador. Razão pela qual em nenhum momento vimos José a profetizar na igreja. José a profetizar no meio de alguém na igreja. José a localizar nome na igreja. José sempre ele teve sonhos proféticos que direcionava o seu amanhã. Por quê? Porque o sonho é a dimensão profética mais profunda. Não me perceberam? No sonho você, quando você sonha algo, você sente, você participa lá. Razão pela qual o sonho é a dimensão profética mais profunda. Ok? Yes. E temos profetas que receberam a unção profética para poderem operar como ouvintes. São profetas que ouvem a voz, são profetas que eles operam no profético por meio de uma voz. Profeta ouvinte é capaz de dizer seu nome, dados que seus dados. Por quê? Porque ele está a ouvir. Razão pela qual existe um profeta que chega e diz que eu estou a ouvir beira. Quem nasceu na beira? Então diz que sou eu. Porque o profeta está a ouvir. Ele está operando na dimensão do profeta ouvinte. Então, o profeta ouvinte, ele tem mais capacidade de ele poder ouvir. E se isso não ser compreendido, os irmãos vão jejuar até serem esqueleto. Na igreja atual tem pessoas que jejuaram até já tornaram esqueleto. Por quê? A busca da graça profética. Mas em nenhum momento eles operaram o profético. Porque alguns não têm a unção profética. Porque o jejum alimenta a unção que você carrega. E se você jejua para uma unção que você não carrega, nada se manifesta. O jejum facilita na manifestação da unção que você carrega. Então há pessoas que não têm a unção profética, mas eles jejuam para operar no profético. Razão pela qual já se decepcionaram que Deus fala. E cada pessoa que profetiza chama de drogado. Não que somos drogados, não que pessoas são drogadas, mas sim é porque eles receberam a unção profética para poder operar na igreja de Cristo. Temos outra dimensão profética, de profetas visionários, profetas que vêm. É por isso que você é normal você ouvir dizer um profeta dizer que estou entrando na sua casa agora, eu estou entrando no seu quarto. Profeta visionário é capaz de descrever caminhos, descrever ruas. É capaz de descrever qualquer tipo de coisa, mas que ele consiga ver do Espírito. Então existem profetas que receberam a unção profética para eles poderem ver. Significa que existem profetas que são capazes de ver. Razão pela qual você pode encontrar alguém maduro profético, mas dificilmente profetiza nomes. Por quê? Esse aqui recebeu a unção profética para operar como um profeta de visões. Apenas ele vem. Se profetiza nome é para profetizar, ele é ver. Razão pela qual diz que estou a ver letras. Por quê? Porque ele está a ver. Profetiza através de ver. Então, existem profetas que, ou seja, esse profeta de visões que vem, esse profeta que vai ter que eu já te vejo, por exemplo, em Moçambique. Ele já te vê. Ele deve conhecer primeiramente o lugar, para depois ele dizer já te ver no sítio X. Então, ele opera o profético através de visões. Ele consegue ver as coisas ocultas. Ele consegue ver. Então é outra dimensão profética esta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nome de Jesus. Partilha live. Aleluia. Glória a Deus. E temos outra dimensão profética, de profetas místicos. Profetas místicos são profetas que misturam as três dimensões proféticas. Ele sonha, ele tem visões e ainda ouve a voz. Ele opera o profético através de uma voz. Então os profetas místicos são profetas que causam baralhos. Por quê? Um profeta de visões, quando vê um profeta místico operar, ele a ver, ele depois de ver, ele ainda diz que estou a ouvir. Então pensa-se que o normal no profético é este. Ao passo que existem profetas místicos que têm capacidade, que eles receberam a unção profética, que eles receberam o espírito profético para operar em todas as dimensões proféticas. São profetas capazes de dizer nomes tudo, porque esses profetas, a sua tendência é de serem genuínos no profeta, é de serem puros no profeta. Significa que o profeta místico, ele tem uma tendência de ser genuíno no profético, tem uma tendência de ser puro no profético. Razão pela qual existe o profeta que opera no profético, eles conseguem ver, eles conseguem ouvir, porque eles estão operando na dimensão mística, e eles recebem sonhos, porque eles estão operando uma dimensão mística. Então muita gente fracassaram um pouquinho no profético, seguiram os profetas místicos e começaram a perceber mal acerca do ministério profético.
e começaram a entender mal a unção profética. Então cada um, quando receber a unção profética, precisa de perceber que ele recebeu a unção profética para operar em que dimensão profética? Se é dimensão mística, se é dimensão do profeta de visões, a pessoa deve perceber para evitar erros no profético. Porque o profeta, quando ele não, quando alguém quer operar no profético, se ele carregar a unção profética, ele vai ter erros. A razão pela qual em Moçambique temos muitos problemas de profeta, que o profeta é mentiroso. Eu vim avisar para alguém que Deus não parou de levantar profetas, mas há uma confusão em perceber a unção profética. Ainda existem profetas que Deus quer levantar em Moçambique, profetas verdadeiros, mas há uma polêmica na igreja de Cristo. As pessoas não estão a perceber que posição eles estão a operar no profético. Um profeta místico, esse profeta, ele tem a tendência dele entender mais os mistérios proféticos. Ele vai mais além, estende-se mais em relação aos outros profetas. É a razão pela qual você percebe um profeta que tem muito tempo a operar no profético, amadureceu no profético, mas ele não consegue até localizar nome, não consegue localizar datas, mas por quê? Porque pessoas que localizam naturalmente nomes e datas, naturalmente essas pessoas ouvem muitas vezes. Okay. Eles ouvem. Então o profeta místico tem essa habilidade. Razão pela qual quando você receber o chamado profeta, ou seja, quando você receber a sua profética, opere na sua posição. Não saia da sua posição para poder imitar os outros. O que estraga jovem moçambicano são redes sociais, são internet, YouTube e tudo mais. Porque alguém vê um profeta místico operar e diz que quando chegar na minha congregação, quero me operar como ele, quero imitar ele. E começa a passar problemas graves. Por quê? Porque o profético é o único ministério que não se opera sem você carregar aliança profética. Por quê? Você tendo unção profética, você automaticamente tem uma aliança profética. Glory be to God. Então quando você decide operar no profético, ser uma aliança profética, ou se receber um mandato profético, vai ter erro. Você pode pregar, pode evangelizar, porque você estudou teologia. Não devemos chamar de evangelização. Sobre você estudou teologia, conhece a letra. Mas já para o profético é outro assunto. Tem que carregar a unção profética. Razão pela qual, ainda que Eliseu estivesse com Eliseu não profetizou antes de receber a unção profética. Esperou primeiramente receber a unção profética. E Eliseu começou a profetizar. Você precisa primeiro receber a unção profética e depois começar a profetizar. Não profetizar antes de receber a unção profética. Porque o profético se opera você carregando a unção profética. Você pode evangelizar, porque você conhece a palavra. Você pode pastorear ovelhas, pode ser pastor, porque você tem mentoria de liderança. Mas no profético não é isso. Você pode receber uma aula profética, uma instrução profética, mas se você não carrega a unção profética, você não vai operar no profético. Em nome de Jesus. Acho que os dois grupos já acabaram por terminar. Glory be to Obrigado a God. todos os irmãos que estamos a acompanhar até agora. Eu que vou dar aqui a oportunidade, o profeta está lá das nações. Pai de Jesus, amados irmãos, só vou salientar algumas coisas para nós terminar com a live. E a nossa live vai terminar 21h30 em nome de Jesus. Temos pouco tempo para nós poder fechar com a live. O tema Unção Profética 4, ou por outra, a quarta edição, Unção Profética in the name of Jesus. Antes de eu começar a pregar a palavra do meu Senhor Jesus Cristo, primeiramente que eu tenho que explicar o que significa unção, o que significa a palavra profética. Unção significa consagração, ação ou efeito de ungir. Palavra profética significa prever. Razão para a qual existem 4 tipos de unção. E as pessoas já não descobriram que existem 4 tipos de unção. A primeira unção é a unção de cura e perdão, que a Bíblia fala no livro de Levítico, capítulo 14, versículo 3 a 18. A segunda unção é a unção do sacerdote, que é a unção da santificação, aonde a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 40, no seu versículo 12 a 15. A terceira unção é a unção do profeta, ou unção de profecia, aonde a Bíblia fala no livro de 1 Reis 19, 16. A quarta unção é a unção do rei,
que é a unção de autoridade, aonde a Bíblia fala no livro de 1 Samuel 16:13, é a unção do rei, que é a unção de autoridade que Jesus usou para poder ressuscitar Lázaro. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus recebeu a informação sobre a enfermidade de Lázaro e Jesus não se preocupou porque bem sabia que essa enfermidade é para levar o nome de Deus para ser glorificado. Em outras palavras, a enfermidade de Lázaro era para catapultar o nome de Deus para uma nova dimensão. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus, depois de receber a informação que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que Jesus levou mais 2 dias, aonde ele levou a informação da enfermidade de Lázaro. Depois de alguns dias, o próprio Jesus começou a falar para os discípulos que o nosso amigo dorme. Os discípulos alegavam que Jesus falava do sono, mas Jesus não falava do sono. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas como Jesus descobriu que Lázaro perdeu a vida? Porque Jesus recebeu a informação da enfermidade e não da morte de Lázaro, porque Jesus carregava a unção do rei, Jesus carregava a unção de autoridade. Quando alguém carrega a unção do rei ou a unção de autoridade, ele não precisa de uma outra pessoa para poder lhe dar a informação, porque Deus vai lhe dar a informação. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Deus não falar alguma coisa, ele tem revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso Jesus não precisou de alguém para poder lhe dar a informação sobre a morte de Lázaro, mas o próprio Jesus é que deu a informação aos seus discípulos que olha, o nosso amigo morreu. O Dídio, o Tomé, quando teve a informação, ele disse para o Senhor Jesus, Senhor, vamos lá para nós morrer com ele. Mas para eles tiverem a informação é porque Jesus falou para eles abertamente que o nosso amigo morreu, o nosso companheiro morreu. Mas quem deu a informação a Jesus que Lázaro perdeu a vida? Porque Jesus recebeu a informação que Lázaro está enfermo. Jesus não foi para fazer oração, porque Jesus já havia falado que essa enfermidade é para o nome de Deus para ser, quê? Para ser glorificado. Yes. Há coisas que acontecem nas nossas vidas, não é para nos desqualificar, mas sim para glorificar o nome de Deus. Há coisas que acontecem nas nossas vidas, é para o nome de Deus para ser glorificado. Há coisas que vai te levar para a morte, mas o nome de Deus deve ser glorificado. Quando Jesus recebeu a informação sobre a enfermidade de Lázaro, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que Jesus na hora ficou triste. Jesus ficou feliz, porque bem sabia que essa enfermidade vai levar o nome de Deus para ser, vai levar o nome de Deus a ser falado em toda a aldeia. Lázaro perdeu a vida. O próprio Jesus deu a informação aos discípulos que o nosso amigo dorme. Mas Jesus não falava do sono. E os discípulos não entenderam que o dormir que Jesus estava a falar da morte de Lázaro. Mas para os discípulos poderem entender, Jesus falou para eles claramente, abertamente, que Lázaro morreu. Foi Jesus a confirmar para os discípulos que Lázaro morreu. Aquele que nós recebemos a informação sobre a enfermidade, e eu venho aqui para vos confirmar que ele já não está mais doente, ele já morreu. Mas não pode se preocupar, eu vou lá, ressuscitar a ele. Em outras palavras, Jesus se comportou dessa forma porque carregava a unção do rei, carregava a unção de autoridade. Jesus carregando a unção de autoridade foi a mesma unção que Jesus pegou e deu aos seus discípulos. Há pessoas que não têm a unção de autoridade. Há pessoas que não carregam a unção de autoridade. São as mesmas pessoas quando vê alguns homens de Deus a libertar na igreja, a orar para alguém e ficar curado, eles se escandalizam porque eles não carregam a unção de autoridade. A Bíblia, a palavra de Deus diz no livro de Lucas,
9, diz: convocou os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e virtude. Em outras palavras, virtude significa autoridade. Ok. Jesus carregava a unção do rei e unção de virtude. Virtude significa autoridade. Quando Jesus foi na sepultura de Lázaro, Jesus foi como o rei dos reis. Jesus foi para poder mostrar que eu carrego a unção do rei e eu carrego a unção de autoridade. Não importa o nível ou o tamanho da pedra que vocês colocaram aqui no túmulo de Lázaro. Eu estou aqui com a unção do rei. Eu estou aqui com a unção de autoridade. E o nome de Deus vai ser glorificado. Glory be to God. Yes, Lord. Quando alguém não carrega a unção de Deus, quando alguém não carrega a unção profética, não vale a pena você querer mexer as coisas, porque as coisas não vão dar certo. Yes, Lord. As coisas vão dar certo se você quer carregar a unção profética. Jesus carregava a unção profética. Jesus era o profético que os profetas profetizavam na antiguidade. E Jesus veio confirmar aquilo que os profetas profetizaram. Por isso que Jesus não carregava só unção, Jesus carregava também o profético. Jesus carregava a unção profética. Porque Jesus foi o profético daquilo que os profetas falaram. Davi falou acerca de Jesus. Isaías falou acerca de Jesus. Abacuque falou acerca de Jesus. Malaquias falou acerca de Jesus. E Jesus veio confirmar aquilo que os profetas falaram sobre ele. Yes, Lord. Jesus era a própria unção profética do Novo Testamento. Por isso Jesus não ficou preocupado com o que estava acontecendo no mundo, porque Jesus era a própria unção profética. Quando falo da unção profética, estou a falar de Jesus Cristo. Quando falo de Jesus Cristo, estou a falar da unção profética. Quando falo da unção profética, estou a falar do Espírito Santo. Quando falo do Espírito Santo, estou a falar do próprio Jesus. Glory be to God. Ainda não me entendeu? Eu vou te fazer entender. Aí diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se transformou em carne e veio ao mundo. Os que eram seus não o receberam. Quem se transformou em carne e veio ao mundo foi Jesus Cristo. Yes, Lord. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no seu versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se transformou em carne, e o verbo veio ao mundo, e o mundo o recebeu. Vamos voltar um pouco para a antiguidade. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Yes. The Spirit of God was moving above the water. Yes, Lord. Quero te fazer entender uma coisa. Jesus, quando falou para os seus discípulos poderem caminhar, Jesus não tinha barco para poder subir para seguir os discípulos. Yes, Lord. De repente, Pedro vê Jesus andar em cima das águas. Mas como Jesus está a andar em cima das águas, enquanto deixamos Jesus a conversar com o povo, Pedro ficou escandalizado. E quando viu Jesus, pensou que era fantasma. Só que Pedro, antes de ler o livro de Gênesis, capítulo 1, no seu versículo 2, aonde a Bíblia fala sobre o Espírito que pairava sobre as águas. Yes. Glory be to God. Foi o Espírito que espalhava no Gênesis, que se apoderou em Jesus Cristo para poder andar em cima das águas. Jesus não precisou abrir o mar como Moisés fez, que abriu o mar vermelho. Jesus não precisou abrir o mar como Elias e Eliseu abriram o rio Jordão. Jesus veio para nos mostrar que ele é o dono da unção profética. O Espírito que pairava no Gênesis é o mesmo Espírito que está a operar na minha vida. Não é necessário estender as minhas mãos para o mar poder se dividir. Eu tenho capacidade de andar em cima das águas. Yes. Quando alguém carrega a unção profética, faz coisas diferentes. Yes. Quando alguém carrega a unção profética, ele não repete as coisas. Jesus não repetiu as coisas. Jesus fez coisas diferentes.
Porque Jesus carregava unção profética. Quando alguém carrega unção profética é diferente. Quando alguém é profético é diferente. Quando alguém carrega unção de Deus é diferente. Por isso no Antigo Testamento de Gênesis e Malaquias não encontramos o Espírito Santo, mas sim encontramos o Espírito de Deus. Por isso de Mateus e Apocalipse já encontramos o Espírito Santo. Glory be to God. Yes, Lord. In nome Tem uma coisa que veio a mais. Mateus e Apocalipse vieram 5 letras, que é santo. Os 5 letras no Antigo Testamento não existiam. Você pode pegar Gênesis e Malaquias, você não vai encontrar onde está escrito Espírito Santo. Mas se você pegar o que é o Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, você vai encontrar 5 letras a mais. Em outras palavras, são essas 5 letras que é profético. O Espírito, unção. Santo, profética. Juntando o Espírito Santo é unção profética. Quando falamos da unção profética, estamos a falar do próprio Jesus. E Jesus veio nos mostrando que aquele Espírito que pairava sem direção, porque o Espírito que pairava no Gênesis não era Deus a pairar. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, a Bíblia não fala que Deus pairava. A minha pergunta é, quando o Espírito pairava, onde Deus estava? Glory be to God. Se o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aonde Deus estava? Se o Espírito dele pairava sobre as águas. Yes, Lord. Jesus veio nos mostrar que aquele Espírito que pairava sobre as águas, que não afundava. Sou eu que estou a andar agora em cima das águas. Agora não pode se escandalizar, não sou fantasma. Sou eu o Messias, sou eu Jesus. Não se escandalize. Para você ver que sou eu o rei. E sou eu o dono de autoridade, Pedro. Saia do barco, marca passo. Venha ao meu encontro. Para você poder ver que eu carrego a unção profética. Yes, Lord. Glória a Deus. Se fosse que Jesus não carregava a unção profética, Jesus não ia falar para Pedro para poder andar em cima das águas. Yes, Lord. Jesus falou para Pedro para poder andar em cima das águas. Porque Jesus carregava a unção do rei. E Jesus carregava a unção de autoridade. Glory be to God. Existem pessoas que pregam, mas eles não carregam a unção profética. Yes, Lord. Existem pessoas que evangelizam, mas eles não carregam a unção profética. É muito fácil você descobrir pessoas que não carregam a unção profética. São pessoas que combatem, pessoas que oram, que profetizam algo diferente. São pessoas que combatem, estão numa dimensão profética terrível. Essas pessoas não carregam a unção profética. Se você quer carregar a unção profética na sua vida, não pode combater aqueles que já estão a operar no profético. Se você combater aqueles que já estão a operar no profético, você vai levar toda a vida sem operar no profético. Yes, Lord. Em nome de Jesus. Não despreze aquilo que você precisa. Ore, respeite, para Deus poder derramar na sua vida. Yes, Lord. Deus nunca vai liberar a unção profética na sua vida enquanto você não respeitar aqueles que carregam a unção profética. Yes, Lord. Se você não conseguir fechar a sua boca como um esfreio, esfrear a sua boca, você nunca vai receber a unção profética. A unção que você desqualifica, nunca você vai receber. Mas a unção que você o que? Honra, a unção que você respeita, Yes, Lord. você vai receber. Glory be Por isso to God. encontramos pastores, profetas, apóstolos que oram para as pessoas, não acontece nada. Tentam profetizar, não acontece nada. Tentam fazer qualquer coisa, não acontece nada. Por causa de uma coisa, eles não oram, não respeitam aqueles que são usados com Deus. Não respeitam aqueles que carregam a unção profética. Não importa a idade da pessoa, não importa o passado da pessoa. Se Deus lhe usa de uma forma diferente, respeita ele. Para Deus poder o quê? Para Deus poder o quê? Derramar um pouco para você. Glory be to God. Em nome de Jesus. Unção profética opera na vida daquelas pessoas que oram a mesma unção. Yes, Lord. A unção que você desqualifica, a unção que você menospreza, nunca vai te tomar, nunca vai operar nessa unção. Se alguém está numa dimensão diferente que a dimensão que você está,
não é necessário levantar pedras. Yes, Lord. É só você aproximar a pessoa, procurar dicas. Como a pessoa está a operar nesta dimensão. Por isso encontramos pastores que vão no curandeiro. Por isso encontramos profetas que vão no curandeiro. Por isso encontramos evangelistas que vão no curandeiro. Por isso encontramos ministros, pregadores que vão no curandeiro. Por quê? Porque eles não aproximam para procurar saber o que você fez para operar nesta dimensão. Glory be to God. Eliseu aproximou Elias. E Eliseu operou. Até passar o próprio Elias que lhe deu a unção. Yes. A capa de Eliseu ressuscitava a pessoa. A sepultura de Eliseu ressuscitava pessoas. Yes, Lord. Não desprezou a unção que Elias carregava. No, Jesus. Em todas as missões, aonde Elias lhe fazia sentar, ele não sentou. Ele disse: Senhor, vamos juntos. Senhor, vamos juntos. Em outras palavras, eu quero dizer assim: se você é desobediente, nunca vai receber a unção profética na sua vida. Yes, Lord. A unção profética cai para aqueles que são obedientes. Um obediente não é aquele que faz mais, não é aquele que faz menos. É aquele que faz aquilo aquele que faz aquilo que ele foi falado para poder fazer. Em nome de Jesus. Muita gente pensa que obediência é fazer mais daquilo que você foi falado. Ou fazer menos. Não, é fazer aquilo que você foi falado para poder fazer. Glory be to God. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Yes, Lord. Estou a terminar. Isaías capítulo 10. No seu versículo 27. Diz assim a palavra do meu Senhor. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ah, não entendeu? Yes, Lord. Yes. Acontecerá naquele dia, será tirada a carga do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço será despedaçado por causa da unção. Unção tem capacidade de remover o que o homem não tem capacidade para remover. Yes, Lord. A unção tem capacidade de destruir aquilo que o homem não tem capacidade de poder destruir. Yes, Lord. Se você ora para alguém e a enfermidade não passa, é porque você ainda não carrega a unção profética. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz: se acontecerá naquele dia, será tirada a carga do seu ombro, Yes. e o jugo do teu pescoço será despedaçado por causa da unção. Em nome de Jesus. Yes. A unção tem capacidade de remover a enfermidade. Yes, Lord. A unção tem capacidade de remover aquilo que o homem não tem capacidade para poder remover. Glory be to Por God. que a unção tem capacidade de remover aquilo que o homem não tem capacidade para remover? Porque o homem tem um intelecto e é muito limitado no que faz. Por isso nunca pode tomar uma decisão sem o impulso do Espírito. E nós precisamos da unção profética para nós começar a operar. Muita gente quer operar sem unção. Yes. Muita gente quer profetizar sem unção. Muita gente quer abrir igreja sem unção. Muita gente quer visitar casa, fazer oração sem unção. Sempre tenho falado que unção sem função é maldição. Yes. Unção sem função é maldição. Agora, pessoas que não carregam unção querem fazer as coisas que as pessoas que têm unção estão a fazer. Yes. Se você não tem unção para poder fazer alguma coisa, é só aproximar as pessoas que têm unção. Para poder te ensinar, para poder te instruir, para poder te ajudar. Você sabia que existe unção que você pode receber por intermédio da imposição das mãos de um homem de Deus? Por isso a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo que não despreze o dom que é em ti, e não despreze o dom de profecia que você recebeu por intermédio da imposição das mãos. Glory be to Existe unção que nós recebemos por intermédio da imposição das mãos. Yes. Eliseu recebeu unção por intermédio de Elias. Existem pessoas que nascem com unção. Existem pessoas que precisam ser colocado azeite. Existem pessoas que precisam ser colocadas suas mãos. Yes.
Está entendendo? Existem 3 formas de receber a unção. Yes. Nascer com a unção de Deus. Receber a unção por intermédio do manto. Receber a unção por intermédio da imposição das mãos. Glory be to God. Agora, se você não carrega a unção profética, ainda há tempo de você receber a unção profética. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus diz que para vocês que não profetizam, procurem profetizar. Profetizar é o que procuras. Yes. Se você não consegue ver coisas que estão além de ti, procura ver. Quando Abraão andava com seu sobrinho Ló, Yes. Abraão não conseguia ver coisas que estavam além. Mas quando se separou com Ló, Deus falou assim: Abraão, levanta seus olhos, olha aquilo aí. E Abraão viu coisas que ele não via antes. Yes, Lord. Em outras palavras, eu quero dizer, se você carrega Ló na sua vida, você deve tirar Ló na sua vida, para você poder o quê? Ver coisas que estão além de ti. Glory be to God. Por isso Abraão disse: se você escolher a direita, a esquerda eu irei. Se você escolher a esquerda, a direita eu o quê? Eu irei. Glory be to God. Você precisa ter um espírito de discernimento para você ir atrás daquilo que você precisa. Quando alguém tem a unção profética, ele não continua sentado, ele vai atrás daquilo que ele precisa. Yes. Quando Elias fazia sentar, ou quando ele mandava sentar Eliseu, Eliseu não sentava. Eliseu ia atrás de Elias. Porque Elias bem sabia que aquilo que eu preciso, esse homem carrega. Yes. Yes. Eliseu bem sabia que aquilo que eu preciso está com esse homem. Quem era o homem? Era Elias. Muitos não carregam unção profética por causa do desprezo. Muitos não carregam unção profética por causa do quê? Porque eles não vão atrás daquilo que eles precisam. Glory be to God. Se você precisa de unção profética, se você quer profetizar, não fale mais daqueles que profetizam. Yes. Em nome de Jesus. Não fale mais daqueles que profetizam. Yes. Não fale mais daqueles que profetizam toda a igreja, não é droga. Está numa dimensão diferente. Esses aqui já voaram. Agora você deve aproximar a eles, mesmo para te dar uma asa. Yes, Lord. Lord. Aproxima eles para te dar, mesmo tirar uma asa, já são águias, já voaram. Yes. Aonde chega a águia, se você quer chegar com o zumbo, vai cair, irmão. Ou quando você ver alguém a profetizar, quando você ver alguém numa dimensão que está te escandalizar, aproxima ele, vai dar dica, o que ele fez para chegar nesse nível. E vai te falar o que ele passou para poder chegar nesse nível. Yes. Por isso encontramos pessoas que andam a vaguear, que viajam, vão para a Nigéria, vão para Zimbábue, para o país espiritual. Yes. Sem saber aí na sua banda, na sua zona, tem alguém que pode te instruir Yes, Lord. para você operar na dimensão que você está precisando. Não é necessário você ir procurar fora para você poder operar. Adão foi procurar Eva fora, sem saber que Adão carregava Eva. Yes, Lord. Você não pode procurar algo fora, saber que essa coisa você carrega. Adão começou a vasculhar Eva no Éden, mas Adão carregava Eva. Yes. Por isso que Deus colocou nele um sono profundo para poder remover Eva, que estava dentro de Adão. Glory be to God. Há pessoas que carregam som profética, mas eles não sabem que eles carregam som profética. Yes. Não é necessário você gastar dinheiro. Procura seu vizinho. Yes. Em nome de Vai te dar visão. Vai te instruir o que você deve fazer para você operar no profético. Para você operar no profético, não é necessário você procurar pessoas de fora. Não é necessário você ir na Nigéria. Não é necessário você ir em Zimbábue. Não é necessário procurar Macandiwa. Não é necessário procurar Magaia. Não é necessário procurar tipo Joshua. Não é necessário procurar Inguila. Não é necessário procurar eles. Na sua banda tem alguém que tem capacidade para poder te mostrar, para poder te falar o que você deve fazer. Glory be to God. Por isso encontramos pessoas que já receberam
muitas imposições das mãos, Yes. nenhuma coisa está a acontecer. Há pessoas que já andam tristes, já gastaram muito dinheiro, já compraram azeite, falaram que esse é azeite de profecia, é azeite de unção, uma fruta ubica, nenhuma coisa que aconteceu. Yes. Há pessoas que já participaram no atendimento, até gastar dinheiro para atendimento, nenhuma coisa que aconteceu. Por causa de uma coisa, a pessoa que carrega a sua resposta está perto de ti, só você ainda não descobriu. Você vai descobrir enquanto já é tarde. A pessoa que carregava o que Eliseu precisava estava perto dele, que era quem? Elias. Yes. Agora você precisa ter um espírito de discernimento para poder descobrir aquilo que você precisa. Não está fora, está dentro, está na sua cidade. Aonde Eliseu estava, existia um poço que tinha água amargosa. Mas as pessoas não saíram para ir procurar o quê? Um profeta fora. Foram levar Eliseu que estava na mesma cidade. E Eliseu bebia a mesma água, mas para Eliseu a água não era amargosa, era doce. Agora você precisa ter o quê? O espírito de discernimento para ver que aquilo que você precisa não está fora, está dentro. Não é necessário você andar a procurar pessoas de renome. Não é necessário você procurar pessoas porque você lhe viu a profetizar no Facebook. Você não sabe a situação que ele passou para chegar no nível que ele está. Há pessoas que não estão numa dimensão bem grande de profecia, mas eu posso te ensinar alguma coisa para você começar a operar. Yes. Há pessoas que não querem, que quando faz oração as pessoas não ficam curadas, mas ele pode te ensinar alguma coisa para as coisas começar a acontecer. Por isso existem 4 tipos de unção: unção de cura e perdão, unção do sacerdote, que é unção de santificação. Existe a outra unção, que é unção do profeta, unção de profecia. Existe a outra unção, unção do rei, que é unção de autoridade. Glória a Deus. Os homens de Deus devem operar debaixo dessa unção. Jovens devem parar de operar debaixo da unção de um pastor. Você deve operar debaixo da unção de Deus. Se teu pastor morrer, você vai ser órfão espiritual. Enquanto Jesus nos prometeu que não vou deixar, eu vou derramar meu espírito. Enquanto vocês ainda são dependentes da bebota de pastor, para você poder operar debaixo da unção de um pastor. Até dorme com foto de um pastor. Tem coragem de chamar de pastor de pai espiritual, mas espiritual fada. Espiritual fada. Está esquecendo que tem alguém que nos prometeu que eu não vou vos deixar órfão. Vou enviar meu espírito para poder estar com vocês, para poder vos consolar. Para poder vos consolar. Yes. Estou a terminar, mais 5 minutos. Deixa assim a palavra no livro de quê? De 2 João capítulo 2, no seu versículo 20. 1 João capítulo 2, no seu versículo 20. Em nome de Jesus. Diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Quem é esse santo? É Jesus Cristo. Temos a unção de Deus. Com a unção de Deus você sabe tudo. Com a unção de teu pastor você não sabe tudo. Por isso quando você entra em confusão com o seu pastor, se você profetizava, para de profetizar. Yes. Porque vai te apertar. É a mesma coisa, pessoas que gostam muito de ir no curandeiro. Quando você cai doente, o curandeiro te apertou para você voltar mais naquela gruta, naquela caverna, naquela palhota. Yes. Quando você opera debaixo da unção de um pastor, sempre você deve estar a lamber. Você deve estar a depender. Porque no dia que você vai querer fazer as suas coisas, vai te afinar, você não vai operar. Mas se você opera na unção do santo, na unção de Deus, que a Bíblia está a falar, e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, é onde você não vai precisar de um pai espiritual. Porque você já carrega a unção do santo.
você já carrega a unção de Deus. Se você precisar de alguma coisa, vocês já sabem quem vai consultar. Vai consultar o próprio Deus que lhe deu a unção. Você vai dobrar os seus joelhos, vai consultar quem? A Deus. Que Pai, me dê a visão. Pai, me mostre o que eu devo fazer. Não é Pai, pastor, qual foi Deus? Que você carrega a unção do Santo. No mesmo capítulo, versículo 27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele, fica em vós e não tem necessidade que alguém vos ensine. Você não está me entendendo. Yes. Não tem necessidade que alguém vos ensine. Não é necessário procurar pai espiritual para poder te dar unção. Não é necessário procurar pai espiritual para poder dar unção profética. Se você já recebeu a unção profética da parte de Deus, a única coisa que você deve fazer, deve dobrar seu joelho, orar, consultar o próprio Deus. O que você deve fazer? E mais assim, mas como a unção que vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Olha, existe unção verdadeira e existe unção que não é verdadeira. Yes, Lord. Que é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Permanecer é quem? Em Deus. Se você profetizava, parou de profetizar, é que você parou de orar. Yes. Não é o motivo de ir para a espiritual. Não é Bamacobua. Vão te dar uma cobra. Yes. Vão te dar muxonga. Vão te dar botânica. Yes. Se você profetizava, se você operava no profético, parou de profetizar, sabendo que a unção que você usava para profetizar foi dada com Deus, busque a Ele e Ele vai te revelar o que você deve fazer para o quê? Voltar a profetizar. Yes. Para de buscar unção nos pastores, sabendo que no princípio para você profetizar, você foi dado a unção com o próprio Deus. Se você parou de profetizar, é porque você parou de buscar a Deus. Não porque você parou de buscar pai espiritual, não. É porque você parou de buscar a Deus. Irmão, leva tempo no deserto a orar. Você está de voltar a profetizar. Leva tempo a orar no seu quarto. Você está de voltar a profetizar. Não é necessário ir ficar de joelho para um pastor. Estraga os seus joelhos diante de Deus. Estraga os seus joelhos falando com Deus. Estraga os seus joelhos falando e buscando a face de Deus. Se a unção que vós recebeste, que é a unção do Santo, que é a unção de Deus, se você parar de profetizar, busque mais a Deus para você voltar no teu primeiro amor. Glory be to God. Yes, Lord. Se a unção que nós recebemos é unção verdadeira, é unção que vem de Deus, não dependemos do homem, dependemos de Deus. Entenda, percebe, escuta e ouve bem. No princípio nós precisamos do homem, mas para nós continuar e permanecer até no fim, já não precisamos do homem, mas precisamos do Espírito Santo, precisamos da unção de Deus. Yes. Para nós começarmos o nosso cristianismo, precisamos de alguém que nos convida para a igreja. Mas para nós continuar e permanecer até no fim, já não precisamos mais da pessoa, precisamos do Espírito Santo. Yes. Yes. Precisamos da unção de Deus. Yes. Agora as pessoas devem pôr isso na cabeça. Vossos joelhos estão sujos. Estão sem calos nos joelhos. A minha pergunta é: está a ajoelhar para quem? Para Deus ou para o homem? Quando você opera debaixo da unção de um homem de Deus, meu irmão, você é escravo espiritual. Yes. Você deve estar a comprar galinha para ele. Quando chega dia de festa, você tem que comprar refresco para ele. Você deve estar a mimar, porque você falhar uma falha, você já era. Vai parar de profetizar, vai orar para as pessoas não vão ficar curadas, vai tentar fazer alguma coisa, não vai dar certo. Por causa do quê? O pastor, quando fica chateado, a unção não funciona. Yes. O pastor que te deu a unção, quando ele ficar chateado, a unção não vai funcionar na sua vida. Mas se você a unção recebeu com Deus, e Deus quando ficar chateado, você já sabe como depender a Deus. Oração, santificação, jejum, buscar mais a face dele.
Yes, Lord. É isso que os homens devem fazer. Agora, há jovens que abrem igreja porque eles não foram chamados com Deus. Yes. São esses que andam a procurar para estudar para poder comprar unção. São esses que vão pregar com uma coba no bolso. São esses que vão pregar com botânicas no bolso direito. Yes. São esses, quando querem fazer oração, eles fazem o quê? Mão chifrada para poder fazer oração na igreja. São esses que não vê nada, que usam espírito de adivinha. São esses que não gostam de convidar o homem de Deus para poder pregar na igreja dele. Porque ele bem sabe, se eu trazer um homem de Deus, vai revelar o que eu tenho aqui na igreja. Yes. São esses que não deixam a pessoa de fora pregar na igreja dele. Só quer pregar ele e seus discípulos. Porque ele bem sabe que os discípulos não vão ter capacidade de revelar o que ele pregou. Irmão, a unção profética vem de Deus. Yes, Lord. Para você poder receber a unção profética, deve depender de Deus. Não pode depender de um homem. Eu sei que o nosso cristianismo, para nós começarmos o nosso cristianismo, precisamos de alguém. Mas para nós permanecer e continuar até no fim, precisamos do Espírito Santo. Precisamos da unção profética. Tem alguém que pode nos convidar para a igreja, é que a pessoa pode vir a desistir. Mas nós continuamos naquela igreja. O que nos levou nós a continuar é por causa da unção. Yes. Não é por causa daquela pessoa. Quantas vezes as pessoas já convidaram outras pessoas para a igreja, mas chega lá aquela pessoa que te convidou, para de ir na igreja. É por causa do quê? Não tem unção. Em nome de Jesus. Lord be A última palavra que eu tenho para te dizer: carrega a unção profética. Depende mais de Deus. Busque mais a Deus. Busque mais a face de Deus. Se tem alguma coisa que não está nada bem na sua vida, abra o seu quarto, fica de joelho. Quando vê tem que te distrair, é subir o monte, fica sozinho no teu canto. Busque mais a Deus. Estraga os seus joelhos com oração, buscando a Deus. Não você andar de joelho por causa de um homem. Não pode ser assim. Um homem de Deus fica doente. O homem de Deus dorme. O homem de Deus morre. Mas existe alguém que não dorme, existe alguém que não morre, que é o próprio Deus. Yes, Lord. É a única pessoa que você deve depender 100%. Se você operava, parou de operar, não é o homem de Deus que vai te fazer você o quê? A voltar a operar. Não, é o próprio Deus. Yes, Lord. Por isso a Bíblia diz, entenda, que um justo, ele pode vir a cair. A Bíblia fala o número que o justo pode cair. Vai cair 7 vezes. Mas se ele levantar, não vai lhe parar mais. Mas para ele poder levantar, deve buscar a face de Deus. Glória a Deus. No mundo, nós todos somos pecadores. Diante de Deus, somos justos. E esse justo, quando reconhecer que aquilo que eu carrego, para começar a funcionar, tem que buscar aquele que me deu. Porque aquilo que Deus derramou na sua vida, Deus não tira. Pode parar de funcionar, mas Deus não tira. Por isso Deus não tirou nada na vida de Lúcifer. Deus não tira aquilo que te dá. Pode parar de funcionar, mas Deus não tira nada na sua vida. A unção que Deus te dá, Deus não tira. Pode parar de funcionar, mas para voltar a funcionar, esse é buscar a Ele. Esse é o reconhecer que aquilo que você carrega vem dele. Yes, Lord. Não estou a dizer que você deve abusar do homem de Deus. Respeite o homem de Deus. Honre os homens de Deus. Porque a prosperidade depende do homem de Deus. Já não depende de Deus. Porque Deus já colocou essa responsabilidade nas mãos do profeta. Por isso a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 20:20. Quando você crer em Deus, serás seguro. Quando crer em seus profetas, vai prosperar. Em outras palavras, Deus colocou a responsabilidade. Deus colocou o quê? A responsabilidade da prosperidade nas mãos do profeta. Mas de segurança, vida, saúde, está nas mãos de Deus. Yes, Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de fecho em nome de Jesus. Lord be to God.
Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Rei da Glória, in the mighty name of Jesus Christ. Obrigado, Senhor Jesus, por nos concentrar. Obrigado, Senhor Jesus, por derramar o Santo Espírito no nosso meio, Rei da Glória, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Papai da graça, eu creio que esta palavra vai catapultar o seu povo para uma nova dimensão. Eu creio, Senhor Jesus, que esta ministração vai trazer muitos testemunhos em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Papai da graça, continua abençoando os seus servos, os seus ministros, os pregadores, Senhor Jesus, com bênção física e com bênção espiritual em nome e no sangue de Jesus. Para todos que se encontram enfermos, Senhor Jesus, sejam curados. Para todos aqueles que se encontram presos, sejam libertos. Para todos que se encontram presos do mundo físico e espiritual, sejam libertos. In the mighty name of Jesus Christ, Senhor Jesus, deixa o seu nome para ser glorificado mais uma vez, Rei da Glória. Ó Pai da graça, passa por frente, Rei da Glória. Senhor Jesus, envia seus anjos para que possa estar à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, Rei da Glória. Papai da graça, levante o seu braço forte a favor das nossas vidas, estenda a sua mão poderosa, Senhor Jesus, sobre nós, sobre o seu povo, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Na qualidade de profeta, declaro e profetizo cura da sua vida, libertação, sucesso, em nome e no sangue de Jesus. Tudo aqui que você for a pegar deve prosperar, deve caminhar, in the mighty name of Jesus Christ. Aquilo que está estagnado na sua vida, comece a andar agora, em nome e no sangue de Jesus, em nome e no sangue de Jesus. Toda a palavra que for sair da boca de Deus não volta vazia, que essa palavra deve se manifestar na sua vida, deve se confirmar na sua vida, e haja testemunho ainda mais de Jesus Cristo. Papai da graça, passa por frente do Senhor Jesus, envolve a sua mão poderosa, Senhor Jesus, deixa seu nome para ser glorificado, Senhor Jesus, deixa seu nome para ser glorificado mais uma vez, Rei da Glória, em nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Tem glória, tem cufado, ainda mais de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Rei da Glória. Em nome e no sangue de Jesus, para todos aqueles que creem, digam comigo, amém. Amém. Já está até já. I'm the prophet of all the nation Atalaya, pregador Castro, ministro Timóteo, em nome de Jesus. Até o próximo ano, unção profética 5. Feliz Natal, próspero ano novo. Jesus não nasceu dia 25, ok? Tira isso na sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Jesus não nasceu dia 25. E se eles te escolheram para fazer aquele drama de andar se pendurar no madeiro, tens que negar. A Bíblia proíbe no livro de Gálatas, se não estou erro, 6, 13. Se não estou, tens que negar essas brincadeiras aí. E Jesus não nasceu dia 25. Entendeu, né? Os católicos colocaram essas coisas, que Jesus nasceu dia 25. Se você é pentecostal, se você é cristão, não estou a falar de crente, estou a falar de cristão e pentecostal. Não pode andar segundo o que os católicos falam. Ande segundo a revelação de Deus. Jesus não nasceu dia 25. E Maria não é mãe de Deus. Até já.